Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jovita Magnani, eu sou psicóloga clínica e eu tenho um clube de leitura já faz mais ou menos 2 anos. Esse ano aconteceram muitas coisas e eu decidi, né, antes de finalizar o ano, gravar um vídeo falando, né, sobre o que aconteceu. Algumas pessoas me conhecem por lá. Aqui nas redes sociais eu não sou tão ativa assim, eu era mais ativa no clube, tanto que tinha muito mais seguidores, né, no clube do que nas minhas redes sociais. E o clube, ele foi algo extremamente informal. Então, igual antes de encerrar o clube, por acontecimentos ali, eu tive que falar que eu sou neurodivergente, né? E eu sou neurodivergente, e isso fez com que eu não aprendesse no processo de ensino tradicional. Isso não quer dizer que eu não tinha, né, uma base, que eu não tinha aprendido nada na escola tradicional. Mas desenvolver a escrita, eu precisei desenvolver sozinha. No sentido de comprar cursos, no sentido de comprar cursos online e presenciais. Então, é algo que eu venho desenvolvendo há muito tempo. Então, igual eu falei, né, que eu escrevia para as psicólogas, né, desenvolvia clubes para ensinar por empatia. Então, como eu ia ensinando, né, tudo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, isso fez com que, às vezes, a pessoa me conhecesse ali em 2025 e tirasse, né, informações totalmente fora de contexto, né? E a gente parar para pensar nisso. Só de clube de leitura já tem 2 anos, 2 anos. Fora a minha formação em psicologia, fora antes, né, que eu já gostava da psicologia, e para assim, falar um pouco de uma forma mais aberta, né? Eu fui abordada por uma pessoa falando coisas do meu perfil pessoal, que é fechado, inclusive, né? Meu perfil pessoal, ele é fechado. E eu achei aquilo extremamente invasivo, no sentido de talvez, né? Não sei qual foi a intenção das pessoas, que pode ser que tenham sido boas, eu não sei, porque não me falaram qual foi a intenção. Mas eu achei tão estranho, porque no sentido de que as minhas redes sociais eu tenho 100 seguidores. Então é algo que ali, para mim, mesmo sendo um ambiente virtual, é um ambiente sagrado, né? Então, de certa forma, eu não tenho vontade de falar sobre a minha neurodivergência hoje, no sentido de que pode ser que em algum momento eu ache que isso vai ser importante ser dito, mas nesse momento eu não sinto isso no meu coração. Eu acho que é mais importante agora, na minha percepção, que ensinar as pessoas do que falar sobre isso. Isso não quer dizer que em outro momento eu não possa vir a falar, mas eu acho que a intenção precisa ser correta. Se for uma intenção errada, eu não quero. No sentido de que, quando eu for falar sobre isso, eu acho que tem que ser benefício para todas as pessoas, né? Porque eu sempre venho falando que o meu ponto de vista da realidade, ele é biológico, ele não é ideológico. Então, se eu for falar sobre neurodivergência e isso for só me beneficiar, para mim não faz sentido. Agora, se eu for falar sobre isso e se for beneficiar outras pessoas, sim. Então, nesse momento, eu sinto que ensinar é o que eu devo fazer. E queria falar sobre isso, né? Que a pessoa que me abordou é uma pessoa pública, não tem interesse, né, de falar sobre quem é, essas coisas assim. Até porque eu venho falando, né, que eu pratico bioética, então, de certa forma, assim, não tenho a intenção, né, de prejudicar ninguém. Eu sempre falo isso, jamais. E também falar que eu tenho habilidades artísticas, né? Igual, por exemplo, lá no clube, quando eu fui falar sobre o acontecimento, eu cometi um erro no artigo. E aí eu tive que ficar me justificando, isso foi tão ruim, sabe? Porque eu tenho tanto cuidado com a minha vida pessoal, para poder passar por isso, de ter que ficar me justificando, principalmente algo totalmente tirado de contexto, que foi tirado de contexto, né? Então, uma pessoa que não me conheceu ali no momento do espaço-tempo, né, em 2025, e aí a pessoa pode te julgar, porque ela não te conhece. E aí, para que eu gosto de trazer tudo o que é abstrato por concreto, pensar no seguinte: imagina a filosofia. A gente aprende filosofia lendo um livro. Ou a gente vai precisar se relacionar com a filosofia, a gente vai precisar ter um vínculo com o conhecimento, né? Porque a gente não pensa, mas o estudo é um vínculo. Então, para mim entender filosofia, eu vou precisar me relacionar com ela. Eu vou precisar ler vários livros. E isso é epistemologia, né? Aplicada na realidade. A gente pensar nisso. Como que é importante a gente pensar que até o processo de entender um conteúdo é um relacionamento. Dirá um ser humano, né? Eu sou um ser humano. Então, assim, para a pessoa entender quem eu sou, ela precisa ter vínculo comigo, não é assim? Porque quando a gente interpreta alguém fora de contexto, não é interpretação, é projeção da pessoa. Então, assim, isso é muito perigoso. Eu me senti totalmente invadida, eu tive que justificar isso. E não sei, foi tão ruim. Eu me senti vulnerável, eu me senti exposta, eu me senti falando sobre algo que não era minha vontade de falar.
E por mais que as pessoas pensem assim, ah, você tem habilidades artísticas? Tenho. Tenho sim, e até coloquei essa foto de pano de fundo, porque é evidente pela essa foto que eu tenho habilidades artísticas. Mas ter habilidades artísticas, isso não significa que eu quero seguir carreira artística. Porque muitas pessoas podem pensar assim, ah, você não teria vontade de atuar, ou, sei lá, até mesmo cantar, ou ser roteirista, algo assim, produtora. Não, pessoal. Não, a carreira acadêmica não foi algo que caiu para mim. Eu escolhi. Eu escolhi a carreira acadêmica. Isso não quer dizer que essas outras partes, né, da minha identidade, que eu falo que a gente pode desenvolver outras habilidades, elas não vão estar no meu trabalho. Vocês vão ver que durante as minhas aulas eu falo muito sobre atuação, né? Eu sempre falo que o Ego é um ator profissional, que o pior ator é aquele que está consciente em cena. Pelas minhas aulas é evidente que eu entendo de atuação. Então, a gente pensar nisso e pensar mais um pouco sobre eu não escolhi a carreira artística, porque não faz sentido para mim. Isso não quer dizer que para outras pessoas isso não vai ser interessante, porque eu acredito também, né? Voltando para essa questão da gente, que eu sempre falo, né? Que a gente é uma célula, cada célula tem sua função. Para mim, a minha função é na carreira acadêmica é onde que eu me realizo. Isso não quer dizer que eu não vou usar as minhas habilidades artísticas para melhorar o meu trabalho, mas é onde eu decidi, né, que eu vou seguir o meu caminho. E para outra pessoa, o caminho da outra pessoa pode ser outra coisa, porque cada um de nós tem uma essência. E eu sempre falo, né, imagina só, se todos nós fôssemos iguais, como que seria? Não seria muito estranho isso? E a gente precisa ser diferente? E aí a gente pensar, né, pra gente não tentar ser outra pessoa, a gente ser a gente. Nesse sentido, ela vai servir de alguma forma, né? Então, para mim, meu trabalho também é um trabalho, né, de servidão ao outro, e para mim eu sinto que esse é o meu caminho. Mas não quer dizer que eu não vou usar minhas habilidades artísticas, não quer dizer que algum dia eu possa falar sobre minha neurodivergência, mas nesse momento não é o que eu sinto de fazer. E foi tão ruim para mim ter que justificar para uma pessoa que não fez sentido, por mais uma pessoa talvez pública, tudo mais, mas mesmo assim, né, eu não tenho vínculo. É estranho. Ele pensa, né? É porque às vezes aí eu fico pensando, porque muitas vezes, né, as pessoas não podem entender. Mas é, eu acho que assim, a minha vida é sagrada, na minha percepção, né? E não importa assim, o que eu senti sobre isso, né? Como que foi minha vida sendo exposta? E agora eu tenho que sinto que nesse momento, igual eu tive que acabar com meus clubes do livro, né? Finalizar eles, para não gerar mais problemas, não gerar mais interpretação fora de contexto, porque a pessoa falou coisas do meu perfil privado, né? Tem um filme que eu amo, que é o filme Avatar, e o Avatar ele segue, né? Ele dobra os quatro elementos. Não é algo da filosofia pré-socrática? Vamos parar para pensar, isso já não está escrito na filosofia? Então, assim, estranho, não é? Então, a gente pensa, eu tenho pensamento em rede, né? Pensamento arborizado. Então, eu vou fazer isso de forma natural. Mas será que a gente não pode ensinar as outras pessoas a pensar de forma arborizada? E será que a gente não pode ensinar as outras pessoas a pensar de forma arborizada? Será que isso não é algo ensinável? Que é algo que eu estou ensinando também. Eu ensino, né, as pessoas a até pensar dessa forma, por mais que para mim seja natural. É algo que eu já vou fazer. Será que a gente não pode ensinar isso para as outras pessoas? Será que não é ensinável? Né? Porque na filosofia já tem isso. Os pré-socráticos faziam isso, né? Platão também fazia a sua forma. E a gente pensar nisso. Então, muitas vezes as pessoas pegam o recorte da realidade e tiram de contexto. Isso é tão ruim. E aí eu vou falar, eu tenho muita empatia, sim, pelas outras pessoas e principalmente pela minha trajetória, né? Porque eu tive que me educar sozinha, eu precisei me educar sozinha. Nesse processo que eu precisei me educar sozinha, eu tenho empatia para as outras pessoas. Mas será que eu quero falar sobre a minha empatia? Ou será que eu quero falar sobre a ação que eu tenho em relação à minha empatia? Eu acho que faz muito mais sentido para mim me falar para as pessoas o que é que eu faço, né? Com o que eu sinto. Porque é a ação que talvez vai gerar um resultado, do que falar sobre a minha sensibilidade em relação a isso. Então é tão complicado porque isso foi totalmente tirado fora de contexto e a gente pensar nesses detalhes, né? Igual, por exemplo, tem empatia, mas aí eu tenho ações concretas no mundo em relação a isso, que é ajudar o pessoal no Clube do Livro, que é ensinar, né, a ter pensamentos, né, interconectados, né? Ensinar as pessoas a isso. Eu acho que isso para mim faz mais sentido. Porque quando a gente ensina o outro, isso torna uma habilidade nata para ele também, né? Então ele vai poder fazer. Aí esse conhecimento, então, agora ele vai fazer parte de algo maior, né? No sentido de que eu estou ajudando as outras pessoas, ele não é só meu. Então a gente parar para pensar nisso.
E quando eu for falar sobre a minha neurodivergência, com certeza eu quero falar de uma forma que seja benéfica para todos, não para mim. Se for na intenção errada, eu não quero falar sobre isso. Vou dar um exemplo. Eu poderia falar sobre neurodivergência, talvez com a intenção de parecer alguma coisa assim. Será que isso seria bom para vocês? Eu não sei falar sobre isso quanto seria, né? Eu acho que para mim o bom que eu posso fazer agora é ensinar. E lembrar também, né? Quero falar de novo. As minhas habilidades artísticas eu tenho. Eu estudei criação de texto, eu estudei atuação, eu estudei canto. Aí eu vou falar para vocês, o canto eu desenvolvi ele mais nos últimos 2 anos, por quê? Porque a minha voz, ela é uma voz de cabeça, né? Quem entende canto sabe disso. A minha voz é fina, ela é muito doce. Eu acho que a minha aparência ela é muito jovem, né? Para muitas vezes eu ser psicóloga e receber uma paciente que ela já tem uma idade mais avançada. Então, eu sinto que não passava tão credibilidade uma voz tão doce quanto a minha. E aí eu pensei, como que eu vou resolver isso, né? Como que eu posso, talvez, assim, ter uma voz com mais firmeza? Aí eu estudei canto, passei a jogar a voz um pouco mais para baixo, uma voz mais potente, uma voz mais forte que a voz que eu tenho hoje. Então eu acho também que as habilidades artísticas podem te ajudar a ser um profissional melhor. E para mim, descansa muito a minha mente. Eu fico mais descansada. Então, eu uso as habilidades artísticas para descansar, porque a gente pensar, né, que muitas vezes os adultos não param de, eles param de brincar, e por quê? Será que a arte também não pode ser uma brincadeira? E será que ter habilidades artísticas significa que você vai precisar seguir carreira artística? E aí, de novo, seguir carreira acadêmica não foi o que sobrou para mim, foi o que eu escolhi. Eu escolhi seguir, né, a carreira acadêmica. E a gente pensar, por mais que seja estranho, né? As pessoas pensam, moça, por mais que seja estranho, né? As pessoas podem pensar, mas como assim, né? Não seria muito mais legal? Talvez você ser cantora, você ser atriz, roteirista, produtora, né? Será que seria muito mais legal? Poderia ser, mas talvez para outra pessoa, mas não para mim. Então, assim, eu, Jovita, né? Eu sempre falo que e eu lá quero ser alguma coisa, gente. Eu quero ser o que eu sinto que eu devo ser, né? No sentido de servir, né? Conforme a minha essência e o que eu sinto seja coerente e principalmente aquilo que eu acho que tem verdade, né? Se a intenção não for verdadeira, para mim não faz sentido. Porque eu sou assim e por mais estranho que seja, né? As pessoas pensam que coisa estranha, mas não sei. E eu também não quero ser diferente. Eu quero ser eu. Eu não quero ser uma coisa que não é real. Então, a minha intenção precisa ser a certa. E agora para frente, né, quero ter o maior cuidado possível em relação às minhas redes sociais, a forma como eu falo, para não ter que justificar e para as pessoas também não tirar as coisas fora do contexto, né? Que tem muitos anos que eu produzo conteúdo, tem muitos anos que eu estudo. Estudar é algo que me acalma, é algo que me faz feliz. E a gente pensar nisso, para a gente tomar cuidados também, interpretar as pessoas sem vínculo. E principalmente, né, a gente tomar cuidado com isso porque a interpretação sem vínculo não é interpretação, né? E a gente sempre pensa assim, é projeção. A pessoa está pegando um fragmento da realidade. Quando a gente olha a realidade como interconectada, né? Como um ecossistema, nós percebemos a verdade. E é por isso que eu tanto venho falando sobre isso, né? Sobre a gente ver a vida de uma forma integrada. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma dúvida em relação a perfis psicológicos. Eu não achei essa resposta dentro da psicologia, mas eu achei essa resposta dentro do processo de construção de personagem na atuação. E aí, será que isso fez eu ficar mais assim, poxa, agora eu entendi esse raciocínio. Esse raciocínio, para mim, ele estava estranho. É como se eu não conseguisse encontrar a lógica. E aí eu vou me privar de estudar arte, sendo que isso pode trazer uma resposta para mim, e o meu raciocínio vai ficar melhor. Eu vou me privar de estudar o canto, sendo que isso foi benéfico para mim. Eu vou me privar de tirar uma foto, me privar de fazer uma foto artística, que é uma coisa que eu amo. Eu vou me privar de ensinar. Faz sentido? Eu acho que não sei por que as pessoas imaginam o que é isso, né? E decidem por nós. Porque muitas vezes as pessoas não sei qual era a intenção, como assim, né? Tirou totalmente fora de contexto, não teve uma conversa antes, não me perguntou, né, o que eu queria para mim. E a gente pensar nisso tudo, né? Vou dar um exemplo para vocês. O meu raciocínio, ele é lógico, totalmente lógico. E eu escolhi psicologia para cursar. Psicologia é tão abstrato. Não faria sentido, já que a minha mente é lógica. Mas eu sinto que naquele momento que eu escolhi era o que deveria ser feito, porque a gente precisa de pessoas
dentro de lugares que têm abstração, igual a psicologia, com raciocínio lógico, que são pessoas que vão, né, estruturar os pensamentos, são pessoas que vão ordenar esses pensamentos e vão explicar com lógica. E a gente lá estudando filosofia, a lógica não é uma forma de pensar de forma mais coerente, que faça sentido, que traga resultados. A gente pensar nisso. Será que é porque você tem essa habilidade, você deve só seguir esse caminho? Isso não quer dizer que em algum outro momento eu não posso fazer alguma coisa dentro de exatas, que eu gosto também? Por que não, né? A gente pensar nisso. Porque estudar outras áreas deixa a vida mais colorida, eu sempre falo isso. E a gente pensar, né, todos esses detalhes. E aí, de novo falando, será que porque o meu raciocínio é lógico, eu deveria ter seguido exatas? E será que eu não posso nunca fazer isso? Mas naquele momento, foi a decisão certa para mim, e foi a decisão certa para mim, mas naquele momento eu sentia que era a decisão certa para mim. E estou aqui. E naquele momento eu senti que era a decisão certa para mim. Claro que quando eu iniciei o curso, né, ele tão abstrato e minha mente lógica, aquilo foi confuso para mim. Mas depois de alguns anos eu entendi que a minha habilidade de raciocínio lógico ajudava a estruturar as aulas. E isso fazia com que as aulas ficassem claras para as pessoas. Então, na verdade, muitas vezes a gente não entende, né, a vida. E ela vai, ao longo do tempo, você vai entender o porquê, né, que você escolheu aquele curso, mesmo que aquele curso aparentemente não fazia sentido. Então, muitas pessoas podem olhar para mim e pensar, poxa, ela tem tantas habilidades, habilidades artísticas, né, que é algo que todo mundo valoriza, talvez no mundo hoje, e ela escolhe a carreira acadêmica? Ah, talvez. Aí as pessoas vão pensar, poxa, como assim, né? Não foi o que sobrou para ela, ela escolheu isso. Muitas coisas não fazem sentido quando a gente escolhe. É só depois que a gente entende, né? Eu queria também, né, para finalizar, ler um texto que eu escrevi alguns dias antes, que te revela um pouco da forma que eu penso sobre a vida e o que eu enxergo, né? E é um texto que eu usei física, e a gente pensar, né, não se limitar em relação ao conhecimento, porque, como os pré-socráticos já falavam, a gente, né, é interconectado, a gente consegue encontrar respostas em outras áreas. Aí eu vou ler para vocês. E vou ler o texto. Sabia que as estrelas são como nós? No início, elas são apenas nuvens de poeira gasosa, frágeis, dispersas, sem forma definida. Assim também a mente indisciplinada, ainda sem força para se concentrar, e manter o foco e alcançar seus objetivos. Mas com o tempo algo muda. A gravidade começa a reunir tudo o que estava espalhado. Na mente, essa gravidade é o foco. E quando começamos a nos organizar internamente, reunir conhecimento e persistir nos estudos diários e nos pequenos esforços. Com o tempo adquirimos habilidades necessárias para ascender, como as estrelas. Aos poucos, acumula massa até finalmente brilhar. Nós também. Com a gente não é diferente. Precisamos acumular massa. Estudos, dedicação, constância e a cultivar nossa própria essência, geramos energia e calor interno suficiente para iluminar aquilo que parecia impossível. E aí eu continuo esse texto. No outro dia, né, que eu tive outros pensamentos. No fim, a vida segue leis tão antigas quanto o próprio cosmos. Tudo está interconectado, algo dos pré-socráticos, a gente pensar nisso. Assim como na física, também na vida humana, há estruturas invisíveis onde existe energia, potencial, há futuro. Só uma questão de tempo, até que a estrela se acenda. Nenhuma estrela acende antes do tempo. E antes de acumular massas suficiente, no início é melhor começar com pouca massa. Assim como uma estrela de baixa massa brilha por bilhões de anos, nós também brilhamos por mais tempo quando crescemos devagar, com constância e paciência. Porque o tempo necessário para um ser humano criar interior sólido, cheio de virtudes, é o mesmo tempo em que se acumula essa massa interior que dá sustentação. Ao acumular aos poucos é o que fortalece, lapida e refina a mente humana. As estrelas de grande massa se queimam rápido demais e logo se apagam, e se apagam cedo. O que eu quero dizer, gente, que eu acredito também que a própria vida ela tem seu processo natural e que eu não busco atalhos no sentido de que se tiver que a minha estrela, né, ela vai acender no tempo certo e que a gente não precisa buscar atalhos na nossa vida.
E eu acredito também que quando a gente respeita, né, o processo natural da vida, a vida sabe mais sobre nós do que a gente mesmo, então ela vai ascender, né, quando a gente tiver um interior sólido para isso. Porque muitas vezes as pessoas elas podem forçar esse processo, né, buscar atalhos. E quantas pessoas, né, forçam um processo de ascender uma estrela e ela não tem virtudes suficientes para isso? O que acontece com essa pessoa quando ela não tem? Se a gente observar a nossa sociedade, a gente vai encontrar muitas pessoas, né, que não tinham virtudes suficientes, que forçaram esse processo. E o que aconteceram com elas? Então, a gente pensar nisso, né, que como a resposta, ela está no próprio universo. E a gente ter curiosidade também sobre outras áreas, porque quando a gente é curioso em relação à vida, ela nos dá respostas que a gente não imaginava. Porque quando eu tô passando por uma coisa, tomando uma decisão que parecia estranha para as outras pessoas, eu penso, não, a resposta está aqui, né? É só a gente observar a natureza. E que ela vai acender no tempo dela. E que eu não tô com pressa para isso acontecer. Eu não busco atalhos na minha vida para isso. Porque muitas vezes, quando a gente busca atalho, a gente não tem virtude suficiente, a gente não tá olhando com a visão coerente, né? E a gente tomar cuidado, né? E pensar sobre isso. E que todos nós também devemos cultivar a nossa própria estrela, né? O nosso próprio interior, porque eu acho estranho também, né? Como que as pessoas muitas vezes elas não cultivam o próprio interior delas. Isso, né? A gente pensar nisso, que isso pode fazer você se perder no seu caminho também. Porque quando a gente busca atalhos, talvez você não tenha virtudes ainda para ascender. Então a gente tomar muito cuidado com as nossas decisões e confiar, né, na sabedoria que o próprio planeta já tem, né? E a gente conseguir ler o planeta com outras camadas e para a vida de outra forma. E a vida com novas camadas, porque eu acho também que está faltando vínculo da vida com as pessoas. Muitas pessoas elas não têm vínculo com a vida, porque a resposta está na própria vida, né? E pensar uma outra coisa também. Eu dou valor mais para as coisas abstratas, porque a alma em si ela é abstrata. Então eu sinto que muitas pessoas elas têm a alma descoberta, né? Então são pessoas que estão se machucando porque elas não se preocupam em adquirir conhecimento, sabedoria, porque a sabedoria é que ela vai cuidar de você. Pensa, para mim a sabedoria é como se uma roupa para minha alma, ela tá cobrindo a minha alma, ela vai me proteger. E também como se fosse um calçado para os meus pés. Pensa só, se a gente não calçar os nossos pés, a gente não vai se machucar. Então a gente tem que pensar nesses detalhes, né? O conhecimento ele é algo abstrato, a alma é abstrata. Então, quando a gente dá valor para o conhecimento, é o meu processo, eu sinto que é como se a minha alma ficasse coberta, né? Eu estou protegida para tomar as decisões corretas, para não valorizar aquilo que não tem valor. Que para mim, a gente pensar, poxa, mas para outra pessoa pode ser o caminho dessa pessoa escolher carreira artística, mas para mim eu prefiro escolher a carreira acadêmica, e não quer dizer que um tá certo ou errado, eu acho que cada um de nós tem uma essência, né? Eu volto a falar isso. Então a gente tomar cuidados com atalhos, a gente tomar cuidado com interpretação fora de contexto, porque me colocou numa situação totalmente constrangedora, ter que explicar isso